O nosso tema é o sistema tegumentar, certo? Vou ler aqui um pouco do que eu entendi. O sistema tegumentar, ele é composto pelo maior órgão do corpo humano, que é a pele, né? Onde também está relacionado os pelos, as unhas, certo? E as glândulas. Essa estrutura, certo? É contínua no revestimento externo do corpo, onde estão os sistemas respiratórios, certo? Digestivos e urogenital, no que concerne às aberturas, certo? Arteriais, onde é a boca, nariz, uretra e a vagina. Okay? Então, como a gente viu agora, o sistema tegumentar, certo? É a pele. Certo? E eu estava pensando, certo? A gente vai falar sobre a pele. O que é que eu posso fazer diferente, além de falar do que a Jéssica já falou na sala de aula, né? Que é o órgão que é composto por unha, pelos pelos, pelas glândulas, onde tem as glândulas sebáceas, certo? E também tem as glândulas sudoríparas, certo? Que um deles vão estar falando para vocês. E eu quis trazer essa parte para a nossa profissão, que é a radiação, que é a radiologia, né? Onde o nosso corpo vai estar exposto à radiação, né? Onde eu estava na sala E26, lá a gente teve um mini seminário sobre as precauções da radiação ao corpo, né? A pele, né? Onde vai entrar também a segurança, onde também vai entrar todo o composto de sala, onde vai ter que ter cuidado por chumbo, onde o jaleco vai ter que ter uma barrinha de chumbo lá do coração, onde recebe maior radiação quando a gente estiver exercendo a profissão de radiologia. Certo? É só um horizonte para trazer para a parte da pele, né? Que é onde a gente vai estar trabalhando, que é a radiação. As funções do sistema tegumentar, né? São divididas em 5, que é a proteção, né? Que é a proteção da nossa pele, a sensação, a regulação, a produção e a excreção. A proteção protege o organismo contra a abrasão e a luz ultravioleta, impedindo a entrada de micro-organismos, certo? E previne também a desidratação ao reduzir a perda de água, certo? A proteção do nosso corpo, do nosso organismo. A sensação é responsável, por certo, para detectar o calor, o frio, o tato, e a pressão e a dor. A regulação da temperatura, certo? A temperatura da nossa pele ou organismo é regulada pelo controle do fluxo de sangue, né? Conforme o controle do fluxo de sangue através da pele e pela atividade das glândulas sudoríparas. Produção de vitamina D, que também na nossa pele tem a vitamina D, onde é localizado a vitamina D. Quando a pele é exposta à luz ultravioleta, é produzida, certo, a vitamina D. A pele por si só produz uma molécula que pode ser transformada em vitamina D. E tem a excreção, certo? Que são pequenas quantidades de produtos de excreção que são eliminados através da pele e da secreção das suas glândulas. Quem é que vai falar sobre a sebácea e as sudoríparas? A pele ela é dividida em duas principais camadas, que é a epiderme, que é a camada mais superficial, a derme e a hipoderme, que eu vou mostrar aqui para vocês a divisão delas, né? A epiderme, como eu falei, essa camada mais superficial, a derme, que é a camada mais espessa, que ela também é dividida em duas, e a hipoderme. Falando um pouquinho aqui um pouco mais sobre a pele, né? A pele ela é constitui o maior extenso órgão sensorial do corpo e recebe estímulos táteis, térmicos e dolorosos. A pele é o órgão mais sensível do nosso organismo, né? É o nosso primeiro meio de comunicação e é o meio mais eficiente de proteção. É como se funcionasse como uma capa protetora, né? Quando a gente vai para a chuva, a gente coloca uma capa para proteger a nossa pele contra a água. E a pele tem a função de proteger o nosso organismo como uma forma de proteger de meios externos, né? De sujeira, bactéria. A professora até ontem falou um pouco sobre isso, né? A quantidade de bactérias que a nossa pele tem, né? Mas se você lave ela bastante, bote bastante Protex aí, não vai tirar
todas as bactérias que existem na nossa pele. Falando sobre algumas características da pele. Ela é uma mediadora sensorial, barreira entre o organismo e o meio ambiente, fonte imunológica de hormônios para diferenciação de células protetoras. Ela é protetora contra os efeitos da radiação, como o meu amigo aqui falou. É importante que exista essa proteção do nosso organismo contra a radiação. Ela é regular. Ela tem a função de regular a temperatura do nosso corpo, é responsável pelo metabolismo, armazenamento de gordura, sintetiza componentes importantes como a vitamina D. Falando um pouco sobre a nutrição da pele, né? Na pele, não há vasos sanguíneos na epiderme, que é a camada mais superficial da pele, apenas na derme é bem vascularizada. O único meio de nutrição da epiderme é pela difusão de eleitos capilares da derme. Vou falar aqui um pouquinho sobre a coloração. A coloração da pele é influenciada pela substância melanina, um pigmento escuro produzido pelos melanócitos, que são células que migram para a epiderme. Então a melanina ela vai migrar para a pele, a parte mais superficial que a epiderme. Eu acredito que a diferenciação são de pessoas mais morenas, né? Pessoas mais brancas, mais claras, entra um pouco mais para a parte da genética, né? A diferença de cor de pelo, os pelos são devidas principalmente à quantidade de melanina produzida pelas células e suas distribuições. Os indivíduos de pele escura têm apreciável quantidade de melanina em todas as camadas da epiderme. O acúmulo escurece a pele, filtrando os raios ultravioletas. Então, quem tem mais quantidade de melanina tem mais proteção contra os raios ultravioletas, né? Ela serve como um filtro para a proteção dos raios. Minha amiga vai falar um pouco sobre a camada mais superficial, que é a epiderme. Vou falar um pouco sobre a epiderme, né? Apresenta-se geralmente delgada, mas pode tornar-se espessa em áreas sujeitas a constante pressão ou fricção. Exemplo, sola dos pés e palma das mãos. A continuidade das forças para o espessamento da epiderme dão origem a calos e às calosidades, que tem o propósito de proteção, mas podem vir a ser lesivos, né? A epiderme ela é composta por 5 camadas. A camada germinativa ou basal, que é a camada mais profunda. Nessa camada onde ocorre intensa divisão celular, responsável pela renovação da epiderme, fornecendo células para substituir as que estão perdidas na camada da córnea. Depois da camada germinativa, vem a camada espinhosa, são células achatadas, cúbicas, são células cúbicas ou ligeiramente achatadas, com núcleo central e pequenas expansões dos citoplasmas, o que dá o aspecto de espinhoso, né, no caso. Aí vem a granulosa. Também são células achatadas com glândulos de queratina e outras proteínas, como colágenos. Tem a camada transparente ou lúcida, que aparece como uma zona fina e clara sobre a camada granulosa. Nela encontram-se presentes fibras de queratina. E a córnea, constituída por células mortas, sem núcleo e completamente achatadas em forma de lâminas. Vamos falar um pouquinho também sobre a camada sequente, que é a camada da derme, que é a camada mais espessa da pele. Ela é responsável pela maior parte da resistência estrutural da pele, é constituída por tecido conjuntivo, algumas células adiposas e por macrófagos. É uma camada espessa de tecido conjuntivo fibroso,
irregular logo abaixo do estrato germinativo, que fica entre a epiderme e a hipoderme, onde se situam algumas fibras elásticas, reticulares e também muitas fibras colágenas. Então, as duas funções principais da derme é a elasticidade e a resistência, né? Já aconteceu uma vez eu quebrar esse dedo aqui e o osso ficou solto, né? A pele teve a função de segurar esse osso que estava solto, né? Então ela é bem resistente e bem elástica. Além da derme, ela se divide também em duas camadas, que é a camada papilar. A camada papilar é uma camada mais superficial da derme, né? A parte mais superior da derme, e contém inúmeros vasos sanguíneos, que fornecem nutrientes para a epiderme. Removem produtos de excreção e ajuda a regular a temperatura do corpo. Então, a camada papilar ela tem essas duas funções, de nutrir a camada da epiderme e regular a temperatura do corpo. E a camada reticular, que é a camada mais interna da derme, né? Essa aqui é a camada reticular, papilar, e essa camada aqui inferior é a camada reticular. Ela é a camada mais profunda da derme, constitui os feixes densos de fibra, oriundas de várias direções, e essas fibras são constituídas, são contínuas com a epiderme. Então ela é a continuação, é o comecinho da hipoderme. A hipoderme a gente vai falar um pouco mais sobre ela. A hipoderme apresenta a fixação da pele em estruturas subjacentes, formado por tecido condutivo frouxo, normalmente com a célula adiposa, depositada em suas fibras. A hipoderme é bem suprida com vasos sanguíneos e determinações nervosas e pode ser referenciada com tecidos bicutâneos. Além disso, ela tem um funcionamento como depósito nutritivo de reserva e protege os vasos e os nervos que se localizam nos níveis mais profundos e se ramificam até atingir os níveis superficiais, que é os tecidos adiposos, que apresentam outras funções: isolamento térmico, por ser um mau condutor de calor. Aí dependendo também do sexo, né? Localizado em diferentes regiões. Desempenha também um importante papel de proteção, especialmente quando anexado às aberturas naturais do corpo. Na maior parte do corpo, os pelos antigos são removidos por atritos ou substituídos pelas novas células, como exemplo do couro cabeludo. Bom, pessoal, e agora eu vou falar sobre as glândulas da pele, certo? Elas são duas, né? E as sudoríparas e as sebáceas, dado próximo ao pelo, certo? E as glândulas sudoríparas, elas são esses tubozinhos aqui, que são os poros. Certo? Bom, aí as glândulas sudoríparas são glândulas que produzem o suor, contendo função importante para assim, regular a temperatura do corpo, eliminando substâncias tóxicas. São glândulas tubulares enroladas derivadas das camadas exteriores da pele, mas se estendendo até a camada interna. Elas estão distribuídas por quase toda a superfície humana, distribuídas pela maior parte do corpo, excluindo os lábios, mamilos e funções de pele dos órgãos genitais. Funcionam desde o nascimento, fazendo o suor ser eliminado por todos os poros. Prova disso é que o tipo de quando a temperatura do nosso corpo se eleva, seja por estarmos correndo, pulando, seja por causa de uma febre, esse tipo de suor é composto quase que totalmente só de água, portanto não reage provocando grandes dores. E as glândulas sebáceas, que são os sebos, né?
Elas são glândulas microscópicas na pele que secretam uma matéria oleosa, chamada sebo, que é para lubrificar a pele e os pelos dos mamíferos. Nos seres humanos, elas são encontradas em maior abundância na face e couro cabeludo, embora eles estejam distribuídos em todas as zonas da pele, exceto nas palmas da mão e quanto dos pés, que é assim justamente aonde não tem pelo. Ela é lisa, certo? E a sua secreção é estimulada pelos hormônios sexuais, que é a testosterona, particularmente ativa na adolescência. Aqui são as glândulas sebáceas. Ela fica próxima ao pelo, certo? Tanto também no cabelo e como também no nosso corpo. Só uma perguntinha, alguém sabe o que acontece quando as glândulas não, as células superficiais, elas ficam repletas de queratina? As células mais superficiais, elas ficam repletas de queratina, o que acontece com elas? Elas morrem, né? E constituem revestimento resistente ao atrito e altamente permeável. E aí onde se forma também a queratina, né? As células novas, as velhas com as superfícies, né? Linfazinhas, né?